Boa noite, pessoal. Vamos começar agora a nossa terceira aula, tá? Da educação infantil, terceira e última aqui do nosso concurso, dos nossos estudos para o concurso de Itaquá. A gente vai começar com o Formosinho, a Júlia Formosinho, o João Formosinho. São os dois irmãos que falam em pedagogia em participação, a perspectiva educativa da Associação da Criança. Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem perguntar, pode parar, levanta a mão, manda mensagem no chat. Hoje a minha auxiliar está aqui, ó, me ajudando. Obrigada aí, Patrícia. Vamos lá. A pedagogia em participação, formulada por Júlia Formosinho e João Formosinho, compreende a educação infantil como ato público, democrático e relacional. Guarda essas três palavrinhas, gente: ato público, democrático e relacional, no qual as crianças, família e profissionais co-constroem o currículo. Não se trata de aplicar um programa pronto, mas de negociar um projeto educativo no cotidiano, sustentado por escuta, participação, documentação e avaliação formativa. Bom, e aí vai falar a concepção da criança, do adulto, o que é um currículo, o que é avaliação. Então vai dando toda a concepção aí. Criança, sujeito competente, de direitos, cidadão de direitos. O adulto é o mediador. O currículo emergente, construído a partir das experiências, e avaliação contínua, formativa, baseada em evidências, documentação, tá? Orientadora do planejamento. E aí ela tem os pilares da pedagogia em participação. São 4 pilares, tá? Participação, que as crianças participam das decisões, assembleias, escolhas, percursos. Co-construções do conhecimento, quando as crianças, a aprendizagem são socialmente construída com troca entre os pares. Documentação pedagógica, que são os registros, falas, fotos, desenhos. E democracia do cotidiano, tá? Que é a valorização das microtransições, chegada, lanche, arrumação, como momentos educativos, tá? Organização do tempo e espaço, né? O tempo, espaço, materiais, o papel das famílias, que a participação não estruturante, não decorativa, né? Que ela tem que participar, tem que ter trocas, objetos culturais, saberes, experiências. Avaliação e qualidade. A avaliação é contínua, dialógica e interpretativa, com o uso de portfólios, diários de bordo, tal. E inclusão como princípio do currículo. Gente, pode ver, o currículo, né, todos os documentos, todos os autores estão falando que a inclusão como princípio do currículo. E eu lembrei muito do DUA, tá? Lembra, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Desenho Universal para Aprendizagem, DUA. Múltiplas formas de participação e antecipação das barreiras, com apoios diversos, mantendo altas expectativas para todas as crianças. E todos falam a mesma coisa da formação docente. Precisa da prática reflexiva, estudo, documentação, trabalho coletivo. O professor é autor do conhecimento pedagógico situado. Questão democrática. Tudo bem? Vamos de questão. Ó, VUNESP 2023, tá? Ao discorrer sobre as pedagogias da infância, Formosinho, 2007, contrasta 2 modos de fazer pedagogia: a pedagogia da transmissão e a pedagogia da participação, sendo que algumas pedagogias participativas utilizam como referência estudo dos autores de Deven, Piaget, Vygotsky e Brunner. É correto afirmar que, nessa comparação, Formosinho concluiu que as pedagogias participativas, em relação, letra A, aos conteúdos, dão ênfase às capacidades pré-acadêmicas e à linguagem adulta, ensinadas por meio de utilização de métodos uniformes, centradas no professor e nos produtos de ensino. Olha aí, ó, quanta palavra errada, tá? Métodos uniformes, centrados no professor, produtos de ensino, tudo errado, tá? B. As atividades da criança estabelecem que cabe ao educador eliminar os erros, assumir funções respondente e discriminar estímulos exteriores, cabendo ao professor dar informações, diagnosticar e prescrever objetivos e tarefas. Não também, nossa, ó. C. Aos objetivos
que visa promover o desenvolvimento, estruturar experiências e dar significado à experiência, ajudando a criança a construir aprendizagens, atuar com confiança e envolver-se no processo de ensino-aprendizagem. Vamos deixar a letra C aqui, muito bem. A avaliação são classificatórias, centrando-se nos produtos e na comparação das realizações individuais com o modelo, sendo que nela os materiais devem ser estruturados. Não, também, tá vendo? Avaliação são classificatórias. Isso aqui já está errada, tá bom? E ao processo de aprendizagem, que visam atuar na perspectiva comportamentalista, adotando reforços seletivos vindos do professor e objetivando um processo de aprendizagem passiva, que causa mudança de comportamento observável realizado por meio de ensino. Qual o gabarito? A, B, C, D ou E? C é a mais correta. C, manda C. Tatiana C. Isso mesmo. Enquanto eu estava falando, eu estava percebendo. Vocês já colocando a mãozinha para baixo. Tudo que estava errado. Gente, questão da VUNESP 2023, tá? Então, pode procurar essas palavrinhas erradas. Pode eliminar aí que vai dar certo. Gabarito, letra C. Muito bem. Depois, ó, o 4 vai falar... O eixo 4, nós vamos falar sobre desenvolvimento e psicologia da educação. Vai falar sobre Vygotsky, né? Pensou no Vygotsky? Gente, eu nem vou passar todo o texto aqui. Pensa na zona de desenvolvimento proximal, né? Que é o caminho para a criança que ela percorre. E aí, pode ir lá para a segunda página, por favor, onde está falando da zona, tá? Lembra, Vygotsky é o dono da zona. Zona de desenvolvimento proximal diferencia, tá, do nível de desenvolvimento real, é o que a criança consegue fazer sozinha. Proximal é o que ela consegue fazer com a ajuda dos adultos ou pares, com pessoas mais experientes, tá? Então, zona de desenvolvimento proximal real, que a criança sabe, e o proximal é o que ela consegue fazer com a ajuda, que ela tem potencial para fazer. E depois tem a zona de desenvolvimento potencial, que eu acabei não colocando aqui, potencial, que é o que ela pode alcançar, tá bom? Que ela tem potencial para fazer. Então, nem foquei tanto aqui no Vygotsky, porque a gente já tinha trabalhado antes, tá? Já havia falado sobre o Vygotsky. Pensou no Vygotsky, pensa na zona, pensa no construtivismo, que a criança aprende, né, socializando com os outros, tá bom? Sempre assim. Vamos lá. Pergunta, questão. Esse material foi enviado? Sim, foi enviado para vocês lá no grupo, tá? Vamos lá. Levi Vygotsky, a formação social da mente discorre sobre aprendizagem e desenvolvimento. Para o autor, o aprendizado é considerado um processo puramente externo que não está envolvido ativamente no desenvolvimento. Utiliza-se dos avanços do desenvolvimento em vez de fornecer um impulso para modificar o seu curso? Não, isso mesmo, não. B. Os processos de desenvolvimento da criança são independentes do aprendizado. Dedução, compreensão, interpretação da causalidade física se dão sem nenhuma influência. Não, tá vendo? C. O aprendizado segue uma trilha do desenvolvimento e o desenvolvimento sempre se adianta ao aprendizado. Ou seja, o desenvolvimento é sempre um pré-requisito para o aprendizado e o desenvolvimento das funções mentais superiores. Um colocou sim, outro colocou não. Vamos ver. Vamos para D. Vamos deixar aqui a C. O desenvolvimento é concebido como elaboração e substituição das respostas inatas, o domínio dos reflexos condicionado e que garante o processo de desenvolvimento e consequente aprendizagem. O desenvolvimento é concebido com elaboração e substituições das respostas inatas. É condicionado? Não, nada a ver isso aqui. Letra E. O estado de desenvolvimento mental da criança só pode ser determinado se forem revelados seus dois níveis: o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento proximal. Gabarito, letra? Muito bem, gabarito, letra E, tá bom? A C, aqui que vocês falaram, o aprendizado segue uma trilha do desenvolvimento, né? E o desenvolvimento sempre se adianta. Não, ele fala que primeiro a criança se relaciona com o externo e aí vai desenvolvendo,
tá? Não é que ela desenvolve primeiro, depois ela aprende, né? Depois é ao contrário. Para ele, a criança vai aprendendo ali, vendo o outro, tal, e depois ela interioriza, certo? Então, gabarito, letra E. Tudo bem? Aqui ficou claro. Falou zona, Vygotsky. Não esquece. Tá? Aí vamos lá para Marta Oliveira Coll. Ela vai falar do Vygotsky, é a mesma coisa. Vai falar da zona, vai falar dos instrumentos de mediação, que aprendizagem e desenvolvimento são processos indissociáveis, construídos nas relações sociais, históricas e culturais. Tá vendo? Tá falando do Vygotsky, que aprende com as relações, com a história, com a cultura. O ser humano não se desenvolve isoladamente, nem apenas por maturação biológica, mas na interação com o outro, com a cultura. Bom, aí vai falar de novo do nível de desenvolvimento proximal, vai falar da linguagem, pensamento, a linguagem, a função social. Pode ir, o papel da escola, é o espaço de mediação cultural, tá bom? Vamos para a questão, que é mais fácil. Essa questãozinha aqui, ela é um pouco mais complexa. Por quê? Ela vai falar de vários autores aqui que falam sobre o desenvolvimento. Marta Coll de Oliveira, ao tratar o aprendizado e desenvolvimento como um processo histórico, informa que a sociedade humana é uma totalidade em constante transformação. É um sistema dinâmico e contraditório que precisa ser compreendido como um processo de mudança em desenvolvimento. Sobre a relação entre os pensadores, o Henry Paul aqui, o Vallon, o Vygotsky, assinale a alternativa correta. Letra A. A elaboração do Vallon é o pesquisador, é o autor que fala sobre a afetividade, tá? O Vygotsky, então, a relação entre Vallon e Vygotsky compreende que o homem é um ser histórico, retirando-se do processo de trabalho da transformação da natureza. B. A elaboração teórica de Vallon e Vygotsky foi orientada pelos estudos laboratoriais dos psicólogos estadunidenses. Não, nada a ver aqui. A elaboração teórica de Vallon e Vygotsky parte do pressuposto que a vida material não é consonante da vida social, política e espiritual do homem. Está errado, totalmente errado, é isso mesmo. A elaboração teórica de Vallon e Vygotsky foi orientada pelos pressupostos do materialismo biológico e dialégicos de Marx e Engels. Vamos deixar aqui. A elaboração teórica de Vallon e Vygotsky foi orientada pelos pressupostos do materialismo histórico de Marx e Engels, com exceção das transformações qualitativas que ocorrem por meio da síntese dialética. Difícil, questãozinha difícil. Também não. Qual o gabarito vocês colocaram aí? Gabarito letra D. Aqui tem toda a explicação do gabarito, tem toda a explicação, questão chata mesmo, é questão da VUNESP, gente. Gabarito letra D, pois expressa com precisão o fundamento epistemológico da teoria de Vallon e de Vygotsky, conforme explicado por Marta. Depois, e aí vai falar que ambos concebem o ser humano como ser histórico e cultural, que explicam o desenvolvimento humano a partir das condições materiais de existência. Por isso que aqui fala do materialismo biológico, são as condições materiais de existência, tá? Adota uma visão dialética marcada por contradições, mediações e transformações qualitativas. Pega esse resuminho aqui, tá bom? E depois está explicando por que as outras estão erradas. Depois vocês leem com calma, porque senão a gente perde tempo aqui. Eu fiquei na dúvida da D e da E, mas eu falei assim, a E eu acho que não é porque fala de exceção. Quando fala de exceção, eles não falam que é uma pegadinha? A maioria, né? Falam do quê? Exceção a transformações. Tem que tomar cuidado com essas palavras. Exceção, somente, exclusivamente, tá bom? Então, tome sempre cuidado com essas palavrinhas, verdade. Boa dica aí pra gente lembrar, tá bom? Agora, vamos pro outro, Ana Maria Esteves Bortolonzi também vai falar do Vygotsky, tá vendo? Vai falar a mesma coisa, como constrói, né, todo o desenvolvimento. Nem vamos passar para ela, vamos direto. Vai ter questão, porque vai ficar repetitivo, tá, gente? Com Vygotsky e tal. Então fica aí só para vocês verem depois.
Vamos para o eixo 5, alfabetização, letramento. Quer responder a questão? Sim, então vamos responder a questão da Bolanza, só para ver. Sem estudar o texto para ver se a gente sabe. Isso mesmo, vamos ficar. 5, questãozinha. Durante os primeiros anos de vida... Não, estou na questão errada, peraí. Vou voltar aqui. Cadê? Aqui da Bonanza. Com base na Ana Maria Esteves Bolanza, inspirada na teoria do Vygotsky e tal, acerca do papel da linguagem no desenvolvimento infantil, assinale a alternativa correta. A linguagem tem função predominantemente expressiva, servindo para exteriorizar pensamentos que já estão plenamente formados no plano individual da criança. A fala egocêntrica, por se tratar de manifestação imatura da linguagem infantil, deve ser progressivamente desencorajada pelos adultos para favorecer o silêncio reflexivo. Sumiu o texto aí. Patrícia? Tá aparecendo o texto para vocês, gente? Não, é. Tá. Ah, tá. É que para mim sumiu aqui. Deixa eu ver se foi minha internet. Sumiu, Vilma. Sumiu. Para mim, eu também, tá? Sumiu. Que também não aparece, não. Eu acho que caiu. Sumiu para mim também. Caiu Para mim tá na 58. Sim, caiu a internet da Patrícia. Só um minutinho. Agora sumiu. Daqui a pouco ela volta. Vamos esperar só um minutinho. Deixa eu mandar mensagem para ela, para ver se tá tudo bem. Aconteceu alguma coisa. Ela viu, mandou aqui. Caiu a internet. Deixa eu ver se ela tá tudo certo. Tá voltando. Já tá voltando, tá, gente? Não sou eu, é a Patrícia que tá compartilhando a tela. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa eu compartilho daqui. Só um minutinho, tá, gente? Problemas técnicos. Um minutinho só. Depois eu compenso esses minutos aqui com a gente. Com vocês. Só um minutinho. Vamos ver se ela volta. Eu acho que a D tava lendo aqui. Já tá lendo, isso mesmo. A gente vai aproveitando o tempo, né, já. Vamos esperar um pouquinho, ver se ela volta. Tá participando. Acho que ela tá voltando. Voltei, Vilma. Desculpa aí. Não, fique em paz. Fique em paz. Prontinho. Só me fala, continua dessa página, né? Estamos na 59. 59. Isso. Aê. Ó, já até mostrou o gabarito aí para nós. Desculpa. Fique em paz. Tá bom? Gente, ó. Só para terminar aqui. Letra C. A aprendizagem escolar deve respeitar rigidamente os níveis de maturação biológica da criança. Ó, falou, tá vendo? Ó, respeitar rigidamente, rígido. Nunca essa questão vai estar certa. Então, risca ela também. D. A linguagem compreendida como sistema semiótico, socialmente construído, constitui um instrumento fundamental de mediação do pensamento, sendo a aprendizagem mediada pela condição para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Sempre que falar funções psicológicas superiores, é o pensamento. Funções psicológicas é o que a gente tem, fala, emoção, tal. O superior é o pensamento, a reflexão, sempre superior, tá? Letra E. A brincadeira simbólica ocupa papel secundário no desenvolvimento cognitivo, pois prioriza a imaginação em detrimento da linguagem e da autorregulação. Tá? Então, aí, qual gabarito, gente? Vamos ver se vocês acertam. Opa, gabarito, letra D. Quando falar de Vygotsky, ele fala muito das funções mentais superiores, tá? Psicológicas superiores. Então, tá aí o gabarito explicadinho para vocês, tá bom? Tardos, Ana Tardos, agora. Ana Tardos vai falar autonomia da primeira infância. Ela fala da experiência de Lócz em Budapeste, na Hungria, que relatada, né, que trata a atenção das crianças órfãos ou afastadas da família, enfatizando a autonomia, cuidado e respeito do bebê, pelo bebê como sujeito ativo. Gente, essa autora eu nunca tinha ouvido. Para mim é bem nova. Eu procurei vídeos dela, também não achei para tentar entender, né? Mas não está difícil. Então, ela faz uma pesquisa com crianças órfãos ou afastadas temporariamente da família para ver o grau de autonomia dessa criança, de autonomia, cuidado e respeito, tá? E aí, ao tratar de bebês, os educadores lançam um olhar aguçado, possibilitando-os que adotem outras posturas que possam tomar decisões.
que o espaço seja convidativo a novos desafios, que consiga mediação com o meio, construir conhecimentos. Conforme Falk, o espaço do berçário permite que a criança não permaneça inativa em seu berço, que tenha muitas possibilidades de mover, deslocar-se e de brincar. E aí ela põe os pontos principais. A criança é autônoma e competente, que os bebês não são passivos, eles observam, eles sentem, né? A relação é afetiva, que tem que o vínculo tem que ser seguro, se constrói pela atenção individualizada, com gestos, participação do adulto nas rotinas de higiene, alimentação, sono. O espaço e motricidade. Os ambientes planejados permitem liberdade de desenvolvimento, exploração, brincadeira, favorecendo a motricidade, curiosidade e descoberta. E brincadeira e linguagem. O brincar é a atividade central. O uso de materiais variados e interação com os outros promovem linguagem, pensamento e socialização. Mediação do adulto. O educador atua como facilitador, oferecendo suporte e andaimes graduados, respeitando o ritmo das crianças, estimulando a aprendizagem. Vocês perceberam que essa palavra andaimes pedagógicos, andaimes graduados, são atividades pedagógicas temporárias. Sempre que pensar no andaime, pensa no andaime de uma construção, tá? Então, o andaime serve para quê? Para fazer, para subir, para pintar, para, né, fazer o reparo numa obra. A mesma coisa, um andaime pedagógico, um andaime graduado é uma atividade sempre temporária, tá bom? E aí, vamos para a próxima. Organização do tempo e rotina. Regularidade, previsibilidade constrói segurança, autonomia e reconhecimento do bebê como sujeito de direitos, que valoriza a experiência, a atenção e a sensibilidade, tá? A capacidade da criança influenciar e interagir com o mundo. Não é difícil, tá? O conceito central dessa autora é o desenvolvimento da criança pequena depende de relações afetivas, autonomia, exploração ativa e mediação respeitosa do adulto, rompendo com a visão da criança passiva ou incapaz, tá bom? Às vezes a gente fica pensando, né, na creche, no bebê, né, tô lá com um bebê de 6 meses, 8 meses, o que eu vou dar de atividade? O que eu vou fazer? Então, ela fala dessa autonomia das atividades, valorizar o respeito, a rotina das crianças, muito legal. Então, vamos lá. Perguntinha. Durante o primeiro ano de vida, a maneira progressiva como a criança vai encontrando posturas corporais permite que ela volte de forma segura e com um movimento controlado à postura anterior. Tá? De acordo com o livro Educar os 3 primeiros anos, tal, organizado pela Falk, tá? Essa motricidade está relacionada com letra A. Então, você pensa assim, ó, aí eu não sei como eu vou fazer, ó, no primeiro ano de vida. Então, pensa numa criança de primeiro ano de vida, a criança ainda não está andando. Então, ela sobe, ela levanta, ela desce, ela vai e volta. A postura corporal permite que ela volte, né? Se ela levantou, se ela sentou, que ela volte. Essa postura, essa motricidade está relacionada com o quê? É um ato reflexivo descontínuo? B, é uma atividade realmente autônoma da criança? É uma ação mecânica, não intelectual. E é uma autonomia provisória, dissociada da competência da criança. Ou letra E, é uma imitação involuntária do movimento dos adultos. Olha aí, gente! É gabarito letra B, muito bem! Sempre que vocês tiverem dúvida com relação aos bebês, às crianças, imagina toda a situação. Você vai ver que fica mais fácil de responder, tá bom? Então, muito bem, gabarito letra B. Então, o ato de levantar, deitar, sentar e voltar, né, é uma atividade realmente autônoma da criança. Ai, parece que eu já vi isso aí. Alguém já viu alfabetização, letramento e linguagem? Sim! Então, já sabe as fases, já sabe tudo, né? Podemos ir para a questão dela? Sim! Ô, Vilma, eu tenho muita dificuldade de guardar o autor, sabe? Às vezes a gente sabe tudo, mas eu tenho muita dificuldade de guardar a teoria dele, sabe assim? Sim. Os pontos-chave. Uhum. Ó, mas eu vou te falar, é difícil mesmo. Até hoje tem uns, assim, que a gente não estuda tanto, é muito difícil saber o nome. Porém, a gente faz, é normal, Simone,
Porém, a gente faz o seguinte, a gente tem que lembrar a teoria, principalmente. Raramente eles vão colocar, apesar que teve uma questão da banca Nosso Rumo, que colocou assim, quem é o pai do construtivismo? É Piaget, Vygotsky, entendeu? Às vezes eles colocam assim, mas é raro cair uma questão assim. Normalmente, eles colocam toda uma base para você não se perder, tá? Tudo bem? É difícil, mas cai, né? Mas é difícil. Mas vamos lá, quando a gente pensa em psicogênese da língua escrita, a gente lembra da Emília Ferreiro, né? As fases da escrita. Quais são as fases? Quem lembra? Quer falar? Pré-silábica, silábica, né? Alfabeto. Como é que é? Hoje aí, tá vendo aí? Mas tá certo, Alfabeto. esse é o caminho. Pré-silábica Silábico, e alfabético. Para Emília Ferreira, são esses 4 níveis, tá? Então, vamos lá, já direto, Patrícia, para a imagem lá dos níveis da escrita, porque senão a gente vai perder tempo lendo. Tal. Vamos lá, vou passar um resuminho aqui para vocês. Aqui, tá vendo? Ó, os níveis da escrita. Pré-silábica, quando a criança só rabisca ou desenha letras, números, mistura tudo, né? Ela não sabe ainda, ela está no nível pré-silábico. No silábico, quando ela começa a ter organização, ela começa a corresponder, ela já sabe que não é para colocar qualquer letra, tanto número de letras, às vezes ela não vai saber qual letra, mas ela começa a pensar, começa a silabar, tá bom? Silábico alfabético, quando começa a escrever sílabas. Então, silábica, alfabético. É antes do alfabético. Antes da gente escrever a palavra toda, a gente começa a escrever as sílabas. E alfabético, quando já escreve as sílabas, a maioria das sílabas da palavra, às vezes erra um ou outro, troca, igual casa, pode trocar, escrever casa com Z, mas está alfabética, tá bom? Escreveu todas as sílabas. Olha aí, vamos para o exemplo aí embaixo, fases da escrita. Ó, quando falar assim, icônico, a Emília Ferreiro, ela começa falando da fase pré-silábica. Dentro dessa fase pré-silábica tem o icônico garatuja e essa pré-silábica. O icônico, quando a criança só rabisca, faz bolinha, faz desenho, tal. Garatuja é quando ela simula que ela está escrevendo. Ela pega o lápis, pega a caneta, e começa a simular que está escrevendo. Por isso é garatuja. Aí vem, todos esses níveis são pré-silábicos, tá? Icônico, garatujo, pré-silábico. Aí a pré-silábica, você dita macaco, um exemplo macaco, ela põe o A, o N, o O, Q, um monte de letras, né? Podia colocar números aí, misturar, poderia colocar uma estrela, um desenho, repetir letras, tá? Ou colocar uma letra só, colocou só uma, pré-silábica, só uma letra, só colocou o A, pré-silábica. Aí vem o silábico, quando ela começa macaco. Começa macaco. Pode ver que aí, dentro do silábico, tem os dois. O com valor e o sem valor. Quando eu dito macaco, ela faz assim. Macaco. Tem 3 letras. Tá vendo que ela colocou o J, o P e o A? Não tem nenhuma relação com a palavra macaco. Não tem relação. Então, por isso que não tem valor, tá bom? Ó, ela fez assim. Se você perguntar para a criança quando ela vai escrever, ela vai apontar para o J, vai falar ma, para o P, o K e para o A, o CO. Não tem relação com som, tá? Silábica com valor é quando tem relação com som. Eu dito macaco, ela põe o A, co, ó, o A, o. Não tem relação com a palavra macaco? Não é o A? Então, começa a relacionar a palavra, né, ao som, as sílabas ao som. E ela escreveu 3 letras, uma letra para cada sílaba, tá bom? Silábico alfabético. O silábico alfabético, quando escreve pelo menos uma sílaba, tá? Escreveu uma sílaba na palavra, já está silábico alfabético. Igual aqui, o macaco. Ela não sabe que o K é o CA, então ela colocou o K, a letra K. Macaco. Em algumas fases, pode dizer até que isso aí já está alfabético, né? Porque só está faltando uma sílaba. E a fase alfabética, quando você dita macaco, ela escreveu as 3 sílabas, tá vendo? Certinho. Só o co que ela não sabe, ela pode errar. Colocar o K, né? Macaco. Pode errar, aí é um erro ortográfico. Mas ela está alfabética, tá bom?
Então, pré-silábico, quando lê, quando escreve, rabisca, escreve um monte de letras. Pré-silábica. Silábico, quando começa a contar sílabas, tá? Silábica sem valor, quando não tem relação com as sílabas da palavra, e com valor quando tem relação com as sílabas das palavras. Pode ser tanto as vogais como a consoante, tá bom? Se ela escrevesse aí o M, o C e o outro C, estaria certo também, tá bom? Ela seria silábica com valor. Ou ela escreve vogais, ou ela escreve as consoantes da palavra. Ou ela mistura, ora escreve vogal, ora escreve consoante, tá? A alfabética, quando já começa, já silábico alfabético, quando se escrever, se pedir para vocês analisarem a frase, a palavra da criança, e escreveu pelo menos uma sílaba e as outras têm relação, é alfabética. Silábica, alfabético. Escreveu uma sílaba, é silábica alfabética. E a alfabética, quando escreve todas as sílabas da palavra. Tudo bem? Aqui tem um nível a mais, falando ortográfico, quando ela já está escrevendo perfeitamente. Você digita macaco, já sabe escrever macaco. Tudo bem? Só para uma questãozinha, um exemplo aí para gente, para ficar mais fácil. Tá bom? Vamos lá para a questão, até a letra E. De acordo com a Emília Ferreira e Ana Taberowski, a criança em desenvolvimento para aquisição de escrita, passa por níveis de escrita, que são, quais são os níveis? Todo mundo acertou essa, né? Isso mesmo, gabarito, letra A. Se a gente não estuda, a gente confunde, né? Isso, tudo bem, gente? Ficou claro? Ficou? Qualquer dúvida, vocês podem mandar, tá bom? Mas tá aqui o resumão. Gabarito, letra A. O próximo que fala de alfabetização, né, de letramento. A Emília Ferreiro fala de alfabetização. A Magda Soares fala da alfabetização do letramento, né? Ela fala que analisa a alfabetização e o letramento como processos históricos, sociais, políticos e pedagógicos, que são discutidos em passes, né? A autora demonstra que dificuldade de alfabetização não restringe ao domínio técnico, mas envolve condições sociais, culturais e linguísticas, né? Então, ela fala, aí a obra se organiza em 3 eixos, que é a concepção de alfabetização e letramento, práticas escolares de alfabetização e letramento e articulação entre as concepções. Então, primeira coisa, o que é alfabetização? Para Magda Soares, para todo mundo, tá? A alfabetização é a apropriação do sistema de escrita alfabética. É a criança aprender a escrever, ler e escrever. Isto é, ler e escrever. Aprendeu a ler e escrever, ela está alfabetizada. Letramento diz respeito ao uso social da leitura e da escrita. As práticas sociais que dão sentido à alfabetização, tá? Então, letramento, quando a criança sabe para que serve. Você fala a palavra macaco para ela, ela sabe. Só que eu vou ensinar a criança a escrever macaco. Eu começo perguntando, gente, vocês já foram no zoológico? Que animais que tem no zoológico, tal? Eu dou um sentido social para a leitura. Depois que eu dei esse sentido social, que eu fiz esse letramento, aí eu pergunto, alguém já foi no zoológico e viu o macaco? Como que ele é? Tá, então agora vamos escrever o nome dele? Aí eu parto para a alfabetização. Deu para entender? Letramento é a função social da escrita. A alfabetização é a escrita. É isso que ela fala, resumindo tudo, tá? E aí ela fala depois que o problema, né, das dificuldades, que a gente desconsidera a realidade da criança, o social deles. E aí vamos para Paulo Freire. Ela cita Paulo Freire, que a autora defende uma alfabetização comprometida com a conscientização da leitura crítica e da realidade, e a transformação social. Então, alfabetizar significa possibilitar ao sujeito compreender o mundo para transformá-lo, e não apenas para decodificar palavras, tá bom? Então, ela cita Paulo Freire, que a gente precisa ensinar, a criança precisa aprender para transformar, compreender e transformar o mundo que ela vive. Então, vamos de questãozinha da Magda Soares. Meu Deus, olha a hora, gente. Eu não passei nem a metade que eu queria. Vocês vão relacionar a coluna 1 com a coluna 2, tá? Para Magda Soares, alfabetização
e letramento não são a mesma coisa. Com base na distinção feita pela autora, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os dois conceitos. Então, ó, vou deixar claro, ela fala que não é a mesma coisa, mas não dá para dissociar, tá? Alfabetização e letramento são indissociáveis. Eu ensino letrando, eu alfabetizo letrando, tá bom? Então, vamos relacionar. Letra A. Se for alfabetização, coloca A. Se for letramento, coloca a letra L, tá bom? Segunda coluna. Cultivo e exercício das práticas sociais que utilizam a escrita. Que é cultivo e exercício das práticas sociais que utilizam a escrita. 2. Resposta adequada às demandas sociais da leitura e da escrita. 2. Respostas adequadas às demandas sociais da leitura e da escrita. 3. Ação de ensinar e aprender a ler e escrever textos. E o 4, a apropriação do sistema de escrita alfabética. Então, vocês colocaram aí, vamos ver qual a sequência correta, até a letra E, na segunda página, A, B, C, D, qual que é correta? L, L, A. Então, seria gabarito letra D, muito bem, gabarito letra B, D. De dado. Muito bem, gente, muito bem. Fácil ou difícil? O que vocês acharam? Assim tá tudo muito fácil, né? A gente está acertando tudo. Não, mas vai lembrar disso, vai ser tranquilo. Se Deus quiser, vai lembrar tudinho. Aí vamos lá, Diana Carolina Brandão, socorro Deus. Deixa eu dar uma dica aqui, que a Patrícia falou que errou a primeira. Patrícia, sobe lá isso, ó, falou de prática social, letramento. Falou, ó, demandas sociais, letramento. Tá vendo? Aí depois, ler e escrever, né? Sistema de escrita alfabética, alfabetização, tá bom? Mas falou de social. Isso, beleza. Então vamos lá para Ana Carolina Brandão e a Emília Cipriano, que ela fala da aprendizagem inicial da língua escrita com crianças de 4 e 5 anos, as mediações pedagógicas. Então, no começo ela vai falar também o capítulo 1, alfabetização e letramento na educação infantil. Isso ou aquilo, ou isto ou aquilo. As autoras abordam uma discussão entre a relação, né, de alfabetização e letramento, destacando a importância de trabalhá-las de forma integrada. Alfabetizar não é apenas ensinar a decodificar palavras, mas também oferecer experiências significativas com textos reais. Tá bom? O capítulo 2 vai falar da leitura e da escrita com as crianças. O texto destaca mediação pedagógica como fundamental para desenvolver a consciência fonológica, a compreensão do texto, a experimentação da escrita. Ela ressalta que o papel do professor em planejar atividades que integrem a oralidade, a leitura e a escrita de forma lúdica e desafiadora. E o capítulo 3 vai falar, olha meu nome. Quando a gente vai trabalhar com crianças de 4 e 5 anos, a gente precisa começar com o nome dela. A chamadinha e outras possibilidades de ler e escrever os nomes das crianças. Então, o capítulo aborda, pode passar a página, o uso do nome próprio como recurso pedagógico na alfabetização inicial, destacando seu significado especial para as crianças. Atividades como chamadinha, diária, são apresentadas como estratégias eficazes para as crianças escrever o nome delas, tá bom? Então, conclusão geral. A conclusão enfatiza que a introdução da língua escrita na educação infantil deve ser planejada com intencionalidade, reflexão e sensibilidade, promovendo tanto habilidades técnicas quanto a compreensão da função social da escrita. O educador é apontado como mediador central para garantir uma aprendizagem significativa, prazerosa. Bom? Tudo bem? Você viu que não muda muito, né? Ela só coloca a alfabetização das crianças de 4 e 5 anos. Vamos lá, questãozinha. A educação infantil é a base do ensino básico, tá? Desempenhando um papel essencial no desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas e emocionais. Sobre a importância da leitura e da escrita como práticas sociais, nesse contexto, julgue as seguintes afirmações como V para verdadeiro e F para falso.
Primeira, a educação infantil deve proporcionar experiências significativas onde a criança interaja com diversos gêneros textuais, favorecendo o desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, a primeira eu tenho certeza que é verdadeira. Até a letra D, Patrícia, por favor, até a letra D. Se eu sei, eu tenho certeza que a primeira é a letra D, eu já risco a B, tá? Você já faz assim, para você não errar na prova. A leitura e a escrita na educação infantil deve seguir uma abordagem restrita aos conteúdos formais, reservando as práticas lúdicas para etapas posteriores. F, muito bem. Se a segunda é falsa, certeza que é falsa. A gente risca a letra D. Terceira, o estímulo à leitura e à escrita com sentido social na infância favorece a construção da identidade da criança, permitindo protagonismo na aprendizagem? Verdadeira. Então, qual gabarito, letra A? Tudo bem, gabarito, letra A. Arrasaram. Viu, ó? Alfabetização e o letramento aí. Ficou bem claro aí para vocês. Vamos para mais um. Temos 5 minutos, mas dá para... Moraes e Silva. Eles vão falar sobre a consciência fonológica na educação infantil no ciclo de alfabetização. Então, o que é a consciência fonológica? Define consciência fonológica como a habilidade de perceber, analisar e manipular os sons da fala, incluindo, sobe só um pouquinho, incluindo sílabas, rimas e fonemas. Então, discute os diferentes níveis de consciência fonológica. Primeiro, consciência da palavra é quando identifica palavras nas frases. Consciência silábica é quando reconhece e manipula sílabas. E consciência de fonemas, quando percebe e manipula os menores sons das palavras. Tá? Então, as sílabas mesmo, o som dentro das sílabas, o menor som das palavras, tá bom? E aí, por que trabalhar com consciência fonológica? Porque apresenta evidências científicas que mostram que crianças com boa consciência fonológica têm mais facilidade de aprender a ler e escrever. Então, jogos de rimas, segmentação de palavras em sílabas, substituição, adição, omissão de sons em palavras, tudo isso faz com que a criança aprenda a ler e escrever. Dá base para a criança ler e escrever, tá bom? Então, conclusão, os 2 primeiros capítulos fundamentam a consciência fonológica como pré-requisito para a alfabetização, né, destacando que seu desenvolvimento deve ser iniciado na educação infantil, de forma planejada e intencional, tá bom? Vamos para a questãozinha, senão não dá tempo. A consciência fonológica é um conhecimento linguístico necessário desde o início da alfabetização e que deve ser explorado na educação infantil, porque Por que eu tenho que explorar a consciência fonológica na educação infantil? Primeiro, uma habilidade necessária que se apresenta como elemento facilitador da aprendizagem da leitura e da escrita. 2. A consciência fonológica é um conhecimento desenvolvido quando a criança experimenta situações lúdicas, como cantigas de roda, jogos de rima, identificação de sons iniciais de palavras. Isso. 3. Um trabalho de experimentação por meio de livre expressão das atividades manuais. Manuais, não tem nada a ver. 4. Uma capacidade cognitiva a ser desenvolvida que está estreitamente relacionada à própria compreensão da linguagem oral, enquanto sistema de significantes. Uma capacidade cognitiva a ser desenvolvida, que está estreitamente relacionada com a própria compreensão da linguagem oral. Isso. 5. Um método dividido em 3 fases, que são o conto, a sentenciação e a fase das porções de sentido. Então, qual o gabarito? A, B, C, D ou E? Vamos ver, tem até o E. A Amanda já colocou D, Mariana D. Isso mesmo, gente, gabarito, letra D. Viu como ficou fácil agora? Gente, gabarito, letra D, consciência fonológica, trabalhar rimas, sons, as sílabas, tá bom? Na educação infantil. Pessoal, terminamos, menos de 1 minuto para terminar a chamada aqui, tem hora que eles colocam um cronograma. Falta muita coisa aqui, mas se vocês puderem, dê uma lida, responda as questões que vai ajudar vocês, tá bom? A chamada tá no fim, tá terminando aqui para vocês, para nós, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação, obrigada por vocês terem entrado aí, tá bom? Obrigada por tudo.
E amanhã a gente se fala no aulão, hein? Tá bom?